Hoje é 8 de janeiro de 2020. O recesso do Poder Judiciário terminou às 6 do corrente. Os advogados geral e criminalistas em particular voltam ao trabalho. Como este escriba não saiu, apenas coloca paletó e gravata em respeito à toga, porque é necessário, é preciso que os paramentos sejam postos no momento correto. A crônica de hoje é rápida. Diz com o eminentíssimo criminalista Técio Lins e Silva, amigo deste advogado há muitos anos. Não se diria que envelheceram juntos, mas estão juntos ao longe. Parece paradoxo, mas não é. Há muitos e muitos anos, em defesa das prerrogativas dos advogados. Este criminalista, durante muitos e muitos anos, presidiu comissões de prerrogativas em diversos setores da OAB, inclusive lá no Conselho Federal, até passar o posto aos mais jovens, porque, na verdade, com as feridas, os machucados de guerra, o cronista tinha direito ao descanso, mas isso não significa apartamento ou afastamento dos problemas da classe. O presidente do Conselho Federal da Ordem foi processado a requisição do ministro Sérgio Moro por prática de calúnia contra o hoje ministro da Justiça, o presidente da Ordem teria feito referência ao hoje ministro da Justiça em declarações havidas como caluniosas. O normal seria que o presidente do Conselho Federal da Ordem fosse defendido, sim, por Técio Lins e Silva, que acabara de ser nomeado procurador-geral das prerrogativas da OAB. Mas o presidente do Conselho Federal da Ordem parece ter manifestado inclinação por ser defendido pelo advogado brasiliense, conhecido como Cacai, que é bem reputado lá em Brasília e frequentador muito bem aceito das rodas sociais da capital, além de defensor de várias personalidades políticas que ministram sua participação na Câmara e, inclusive, no Senado Federal. Isso desagradou o Técio Lins e Silva, e com muita razão, porque o presidente do Conselho Federal da Ordem precisa ser defendido pela própria ordem. É assim que se faz, e assim foi feito durante anos e muitos anos. E Técio Lins e Silva entregou o bastão, voltou às suas atividades na advocacia privada. Técio é um sobrevivente dos tempos antigos.
do combate contra a ditadura e legitimado a ser mandatário do presidente do Conselho Federal. A divergência, certamente, o fato do presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, ter preferido o advogado Cacai alguma particularidade que diz, eventualmente, com penetração política daquele advogado em vários setores que Brasília exibe na intervenção política ou jurídica nas tratativas correspondentes a processos criminais em tramitação, inclusive no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Conselho Federal da Ordem é processado por calúnia, ou seja, atribuir falsamente a alguém uma conduta delinquencial, constando tal atribuição, evidentemente, em manifestações extraprocessuais, não provocadora de procedimento criminal contra a criatura visada nas declarações caluniosas, porque um passo a mais seria constituído ou constituiria denunciação caluniosa, que é fato mais grave. Na verdade, a imputação por comportamento calunioso é uma excelente oportunidade para uma defesa ríspida. Este criminalista, muitos anos atrás, foi processado por calúnia praticada contra alguém que ocupava cargo público importante e suscitou a exceção da verdade. Suscitou oficial e positivamente a exceção da verdade, ou seja, é uma espécie de reconvenção no procedimento penal. Em outros termos, a criatura afirma que a outra pessoa teria cometido uma conduta criminosa, é processado o hipotético autor por aquilo e retruca também nos autos do processo criminal por calúnia, suscitando a exceção da verdade. Em outros termos, não só disse que você fez, como hei de provar que você realmente fez. O que fez? O que transforma o autor em réu. É, sim, uma retrovisão. É uma acusação consumada dentro da própria imputação feita ao eventual delinquente calunioso. Técio Lins e Silva deveria estar afiando mais ainda a sua espada, as suas armas de espadachim consumado, no sentido de dizer ao ministro Sérgio Moro, não só disse que você fez, como hei de provar que você fez o que fez. Então, isso levaria com certeza a disputa ao mérito da Suprema Corte, porque o ministro da Justiça estaria, assim, na posição de réu também, em função da exceção da verdade. Essa questão deve ter deixado
Técio Lins e Silva, muito irritado ou frustrado, porque ele tinha caneta na mão para suscitar a exceptio veritatis. Isso constituiria um prato muito apetitoso para a manipulação do excelente criminalista que Técio Lins e Silva é e sempre foi. Então, a escolha ou a opção por Cacá, e parece ter sido ele o advogado escolhido, torna essa atividade desprezada, eventualmente, na disputa meritória dessa calúnia reconhecida na acusação contra o presidente do Conselho Federal da Ordem. É uma pena que Técio deixe a presidência desse órgão máximo da defesa das prerrogativas da advocacia. É uma pena, sim, é lamentável, porque um excelente criminalista iria dar um trabalho muito grande ao ministro Sérgio Moro para provar que não fez o que se diz, realmente o que se diz que ele teria feito. Uma disputa muito bonita que levaria o resultado às calendas e representaria uma coceira permanente no costado do hoje ministro Sérgio Moro. É lamentável. Este antigo criminalista já havia parabenizado Técio Lins e Silva pela assunção a cargo tão importante para a Ordem dos Advogados do Brasil e para a defesa dos 800 mil advogados que nós temos no país, exceção feita aos pretendentes à advocacia, que chegam a quase 1 milhão, bailando tais advogados em torno do Ministério da Educação, sabendo-se que a abertura de faculdade de Direito constitui uma CPIP muito gostoso no gavetório do Ministério, que é presidido por um eminentíssimo indicado, cujo nome o escriba não dá, porque, inclusive, é muito difícil de ser pronunciado e dá trabalho para a relembrança. É pena que isso tenha acontecido, mas fica a lembrança ao advogado escolhido pelo presidente do Conselho Federal da Ordem. Vale a pena, eminentíssimo, cultíssimo colega, o pensamento na exceptio veritatis, uma coceirinha, uma pereba a ficar pendurada nos costados do digno e cultíssimo ministro que ocupa o órgão máximo da justiça no país. Dito isto, vamos fechar os jornais. Isso aqui está no jornal O Estadão, coluna do Estadão, defesa de Santa Cruz gera divergência na OAB. O cronista apenas aproveita um incidente para a lembrança dessa particularidade que é terrivelmente insinuante na ciência do estudo e do ensino do processo penal. Até lá vamos aguardar o que aconteceu e parabéns a Técio Lins e Silva pelo retorno à plenitude da advocacia criminal. Um abraço a ele. E lá na Veval.